Uma realização da turma de Direito do 6º período da Univassouras Campus Maricá. Olá, eu sou Isabel Oliveira. Olá, meu nome é Tayane Silva. Está no ar mais um episódio, O Direito Pode, que traz o direito à vida real. Uma produção feita pelos alunos do 6º período da Faculdade de Direito da Universidade de Vassouras Campus Maricá. Hoje está sendo apresentado por nós. Exatamente, e a gente vai tratar aqui no programa de hoje de um assunto super importante, que é a questão do envelhecimento familiar. E aí a gente trouxe aqui duas advogadas maravilhosas para conversar com a gente. Dois fenômenos. A primeira é a doutora Ana Mascarenhas. Você vai falar aí o currículo. A doutora Ana Mascarenhas. Ela é advogada militante do direito civil. Ela tem 62 anos, filha única, responsável pelo cuidado da avó, que já falecida há 8 anos, do pai, já falecido há 5 anos, e continua a cuidar da sua mãe, de 82 anos. Larga experiência nos cuidados com a pessoa idosa. Atualmente, secretária adjunta da Comissão Especial de Atendimento à Pessoa Idosa, da Seccional do Rio de Janeiro. E participamos dessa comissão há 6 anos. Maravilha. A gente tem aqui a doutora Vanessa Morgado, que já esteve aqui no nosso podcast, né? No nosso 3º episódio também foi muito bom, muito acessado lá nas nossas redes sociais. A doutora Vanessa é especialista em direito do consumidor, né? Nicho de direito bancário, atuante em direito familiarista, no direito do trabalho criminal, é bastante coisa, hein, doutora? Pós-graduada em direito civil e empresarial. Também é membro da comissão da Jovem Advocacia do AB Maricá. Eu estou dando uma puladinha porque o currículo é extenso, pessoal. E membro da comissão de direito extrajudicial da UAB Maricá e secretária adjunta da ABA. Maricá. Desculpa que saiu aqui. Não, eu acho que ainda vou falar da ABA. Extrajudicial da UAB Maricá e secretária adjunta da comissão de direito multidisciplinar da ABA Maricá. Não é isso? Coautora de livro também. Delegada de prerrogativa também. Meu Olha! Deus! É muito extenso, é muito extenso. Eu queria dizer que isso é uma inspiração para a gente que está no 6º período do curso de Direito da Univassouras Campus Maricá. E queria agradecer a presença de vocês por terem aceito o convite da gente. Sim. Nada, acho que quem agradecemos, né? É um prazer, né, ter vocês aqui, vez, né? É muito gostoso compartilhar conhecimento, né? Legal. E vamos dar aqui a nossa lembrancinha do nosso Opa. podcast. Um mimozinho, para vocês sempre lembrarem do nosso podcast. Já vamos, porque a gente vai falar bastante, vamos eu brindar, acho. né? Molhar a palavra. Vamos molhar a palavra. Vou botar pra você também, Thay. É bom que a gente já brinda a abertura. A abertura. Porque o tema é bom, hein? Sim, o tema é bom. O tema é bom e extenso. Vamos sim. Vamos lá. Vamos lá, Aos vamos idosos. Aos idosos. Maravilha. Como que essa questão do envelhecimento familiar e qual é a responsabilidade jurídica dos filhos? Né? Vou colocar dos filhos e depois a gente avança porque a gente tem mais dúvidas. Não sei se é só dos filhos ou da... ramificação. Então vamos lá. Abrange bastante. É muita coisa. Vamos começar pelos filhos, então. Eu falo. Vamos lá. A responsabilidade, o direito de família, ele traz, ele reconhece, ele entende, ele prevê como responsabilidade dos filhos uma responsabilidade objetiva. De prestar não só alimentos, como afeto, é uma responsabilidade, o direito, ele Vamos lá. O filho, ele precisa, exatamente, prestar assistência não só financeira, mas psicológica, afetiva. É um conjunto de... combo. Eu acho é que um combo de situações, principal, né? como se de fato se trata uma criança. Sim. Porque o cuidado é o mesmo. O idoso, ele, embora muitas vezes seja invisível, né? A criança fica numa posição mais visível. O idoso fica de uma forma mais invisível. Mas a responsabilidade dos filhos com o idoso é basicamente a mesma.
Ele precisa, o idoso, as pessoas se reportam ao idoso como se o idoso precisasse de pena, e não é isso. O idoso, exatamente, o idoso precisa de carinho, de amor, de atenção, de cuidados, como qualquer outro ser humano. Em vez de ir ao pediatra, o idoso vai ao geriatra. É o geriatra. Vou pedir para a senhora falar só mais um pouquinho. Tá. Próximo. Em vez de ir ao pediatra, o idoso vai ao geriatra. Muda só o médico, a formação. Exatamente. Porque, complementando a fala da doutora Vanessa, o que acontece? Muitas vezes os filhos que não foram criados de uma forma, que isso aí tudo também é criação, tá? Não vou botar a culpa que o filho não cuida. É que a criação que deram a eles, tá? Que isso também é muito problema de pai e mãe. Sim. Não honrar pai e mãe. Ah, porque eu crio o filho pro mundo. Tá bom, crio o filho pro mundo. Mas quando o pai e a mãe envelhecer, não é o mundo que vai cuidar do pai e da mãe. É aquele filho que um dia foi preparado pro mundo. E quem preparou o filho pro mundo? O pai e a mãe. Que agora estão idosos. Eu entrei na fala da doutora Vanessa, mas eu quero agradecer o convite, tá? A minha presidente da Comissão Especial da Pessoa Idosa, a doutora Fátima Henriette, mandou um grande beijo para vocês, que ela que foi convidada pela doutora Mariana Resga, que ela é da Universidade Veiga de Almeida. Então, voltando ao assunto, o que acontece? Os filhos, eu não tenho mais obrigação com nada. Quem te sustentou? Quem pagou a tua faculdade? Quem te pagou o curso? Eu me arrepio. Quem te pagou o curso de inglês? Quem te pagou o primeiro passeio, o primeiro cinema, a primeira pipoca para você sair com essa gatinha que hoje é sua esposa, que não tá nem olhando pra minha cara? Que me maltrata? Que me chama de velha idosa ou de velho idoso, tá caquético, põe numa casa de repouso, a gente não tem mais responsabilidade. Sabe? Então a gente tem que honrar quem nos honrou, quem nos deu educação. Quem nos deu a cultura, porque a educação para cuidar do idoso, a gente vai ver refletida na forma que o filho vê nós tratarmos o outro idoso, os nossos avós. Sim. E eu tive esse ensinamento em casa, né? Eu não vou entrar nesse assunto, porque já vou fugir do assunto dela. Eu vou falar, puxando o seu gancho do que você falou. Eu tenho um pai idoso, meu pai tem 71 anos, Sim. E eu tenho uma filha de 12 anos. Então moramos eu, meu pai e a minha filha. Sim. Meu pai teve um AVC transitório. Graças a Deus não teve sequela motora nenhuma, mas ele tem uma sequelinha neural. Então ele não consegue mais ministrar as medicações dele sozinho, porque ele embola o remédio. Então eu comprei uma caixinha, que é aquelas caixinhas de comprimido, eu boto todos os remédios juntinhos, separadinhos dos horários para ele tomar. Então assim, eu cuido do meu pai com todo o amor e carinho do mundo. Coloca a sua filha para te auxiliar. Coloco a minha filha para me auxiliar. Minha filha, quando um exemplo, meu pai fica com ela quando eu tenho que trabalhar. Ela tá sem van, porque a gente não conseguiu. Meu pai pega ela na escola e fica com ela. Eu falo, filha, olha o vovô. Qualquer coisa você liga pra mamãe. Quando o vovô for esquentar a comida, você olha que o vovô esquece a panela no fogo. Então você olha. Então ela tem essa coisa de me ajudar a cuidar do meu avô. E é uma criança. Do meu pai. E você acaba criando essa relação, Exatamente. essa relação afetiva maior e do respeito, né? Porque é exatamente o que a doutora Ana falou. Você cria para o mundo, você não tem aquela família que é amorosa, que tem aquela coisa de estar todo mundo junto. Você não vislumbra. Não, é dia você vai depender daquele filho para atravessar uma rua. Mas as gerações também mudam muito isso, porque a nossa geração, a nossa criação foi totalmente diferente da geração de hoje. Mas aí é que tá, quem criou a geração de hoje foi o pai e mãe. O pai e mãe lá de trás é que não se lembrou que ia envelhecer. Exatamente. A culpa não é hoje do jovem. Eu não culpo eles, eu culpo a criação, que nós somos frutos do meio. Eu não Agora, claro, existem as exceções. Existe o filho ou a filha mau caráter. Isso existe, como em qualquer família. São aqueles que pegam o dinheiro do pai. Não, pai, eu vou comprar, pode deixar, me dá aqui, me dá 100, não sei o quê. E o pai não vai ver nada e vai estar água e banana dentro de casa. Tocando nesse assunto, você fala, né, da criação do pai e a mãe para o mundo,
E a questão do pai, né? Eu vou falar do pai porque eu posso falar porque eu já falei com meu esposo. O meu esposo, ele teve o abandono. E hoje, né, o pai dele estava doente e ele não quer ir perto, não quer cuidar. Equivocado. É pelo trauma que ele passou, porque ele fala assim, quando eu passei as necessidades, ele não estava comigo. Eu te dou um exemplo. Aí hoje, aí eu ele te fica... dou um exemplo, Você bem chegou num ponto muito bom. Aí vamos dizer, já que a gente tá nesse, e aí, como é que fica essa situação? Uma família matriarcal. A minha mãe, quando tinha 2 anos de idade, ela expulsou um suboficial de marinha de dentro de casa. Porque ele não queria gastar o dinheiro dele. Meu pai. Ele não queria gastar o dinheiro dele com mulher e filhos. Não queria ter a responsabilidade. Meu Deus. Ele gastava, não vou dizer aqui o nome, né? Com as meninas do ofício mais antigo que era a face da terra. E nas bebidas e noitadas ela ia. Aí minha mãe falou pra ele, olha, sua filha precisa usar botas. Aí ele se vira. Aí ela prontamente. Ele saiu de manhã para trabalhar. Quando ele chegou da marinha, as trouxinhas dele dentro de bolsa de casas da banha, ela contou, tudo é ótimo. Pode ir. Tá maluca? Me expulsando de casa? Tô. O marido que manda a mulher se virar, o que eu vou fazer? Pra eu me virar? Entre aspas, né? Fico sozinha. Eu não preciso de homem dentro de casa. Não preciso. E foi a luta. E num tempo que as mulheres nem eram tidas totalmente diferentes. Submissas, né? Minha mãe teve aquela criação de vovó, né? Pelo jeito que você tinha ouvido da vovó, né? A vovó era terrível. Aí passou. Os anos passaram. A filha bonita aqui, linda de mãe, 30 anos ou menos. O sujeito, eu digo sujeito que eu nunca chamei de pai, né? Sim. A pessoa foi procurar meu tio, que era um grande advogado em São João de Meriti, Luiz Carlos Mascarenhas, foi presidente da OAB, lá da subseção São João. Eu queria falar com a Ana Lúcia, e eu não estou procurando, não sei o quê. Aí meu tio falou o quê com a Ana Lúcia? Nem meu tio falava sua filha, que o meu pai seria o meu tio. Ainda fez questão... Foi a figura paterna que você teve. Ele fez questão de pedir, na hora do desquite, que o meu tio e minha avó fossem meus curadores. Nossa. Ele ainda pintou assim com a minha mãe. Minha mãe, por mim, tudo bem, eu pago a empregada mesmo. Pra mim, não vou dar trabalho pra minha mãe nem pro meu irmão. Bem plena. Sou eu que sustento minha filha, eles vão ser curadores ótimos. Eu deixo uma empregada pra minha mãe e outra só pra cuidar da minha filha. Moral da história. Ele apareceu lá com umas unhas imensas, uns cabelos rastafari, sujo, imundo, fedendo. Aí abandonado, que ele que cuidava dele mesmo. Moral da história. Aonde que ele foi cair? Dentro da casa da mulher que um dia ele falou que queria ver lá na Sarjeta, na casa da minha mãe. Isso acontece bastante. Casa própria, mas por que ele foi cair lá? Eu falei assim, mãe, a senhora me ensinou, minha avó me ensinou que nós temos que cuidar de nós. Nós somos uma família. Mas ele não é da família. Tá, mas foi a pessoa que você usou para sair de perto da sua mãe, casada. Então, quem me deu a vida junto contigo foi ele. Então, eu tenho que honrar pai e mãe. Mas foi só seu genitor. Não interessa, mãe. É bíblico. Temos que honrar pai e mãe. Não sou evangélica, sou candomblessista. Tá? Mas falei, é bíblico. Temos que honrar. Porque eu me formei em escola de freiras de São João de Meriti, Colégio de Santa Maria. Sim. Aí tá. Aí eu tinha que ir quase dia sim, dia não, pra dentro de uma favela, lá em Realengo, onde é hoje a Padre Miguel, a sede nova. Aí minha mãe, isso não tá certo. Porque ele morava lá? Sim, querida, não tinha casa própria. Caramba! E eu não tô nem entrando nos pormenores. A minha mãe não. Traz esse vagabundo pra cá, você cuida dele, depois dá caminho pra ele. Tá bom. E ele querendo que eu fosse a curadora dele, a responsável pelo dinheiro dele, que ele já vinha contando uma história. Moral da história pro seu cunhado, que a minha vida pro seu marido, que a história é extensa. Morreu super bem tratado, dentro da casa da minha mãe, daquela mulher que ele queria ver na Sarjeta, que nunca deu
pau para dar no gato, tá? Foi uma briga para a pensão alimentícia. Nunca esteve em nada da minha vida. Minha mãe teve o prazer de guardar o convite da minha formatura, do baile, Tudo, do jantar. Não participou de nada. Para dar na mão dele, para dizer aqui, ó, estou formando a nossa filha às minhas custas, graças a Deus. É. E ele tomou-lhe aquilo assim, né? Que não esperava. Sim. E não foi, claro, né? Mas ele morreu nas nossas mãos. Então, Mas é muito difícil, isso, né? inclusive, Assim, graças a Deus, Você tem que esquecer. É. Você tem que libertar o perdão. Perdão. Até para a alma dele ir em paz, não ficar rondando você. Acho que não é só também, lógico, né? Tem essa questão de honrar pai e mãe, mas isso é uma coisa que está em lei, né? Inclusive está no Código Civil, O Código tem Civil, estatuto. A lei o não Estatuto faz do você Idoso. amar. Não estou falando A amar, lei estou faz falando do você cuidar. É isso que eu estou É, não, falando. eu do Não, fala cuidado. dos direitos mesmo, Não, né? não, é isso que eu estou dizendo também. Eu não estou dizendo para você que eu amava, não. Não, Não tinha nenhuma ligação. mas era a questão de cuidar de uma pessoa que estava numa situação de Assim, vulnerabilidade naquele Talvez até por momento. uma de questão outros. humanitária. Exatamente, Isso. a questão Como humanitária. questão humanitária. Acho que é a melhor Trabalho. colocação, doutora Vanessa. É, como nós tínhamos muito, eu tinha muito cuidado com as pessoas de rua também. É. Aí eu falei, bem, eu ajudo da rua, não vou Mas dá o ajudar quem próprio, me deu... Que deu a vida, né? Que deu a vida? Mas aí, a doutora Vanessa ia comentar, né? Quer E assim, dizer, vamos lá. dentro A da lei questão- também está a especificado. lei, Dos- a gente, já vai como- falar a dos gente filhos. iniciou o podcast falando se os filhos eram de fato Sim. obrigados. Os filhos são obrigados a cuidar dos pais. A subsidiar de forma afetiva, de forma moral, de subsidiar mesmo alimentos, custear alimentos, tudo isso. Sendo que a gente conta com o que você falou, Do com os abandono. traumas da infância ou da adolescência. Não exime o candango da obrigação. Não exime. Pelo contrário, aí a gente tenta trabalhar duas possibilidades, isso agora falando friamente de forma jurídica, tá? Duas possibilidades. Que no caso o seu esposo poderia de repente recorrer. Se ele, de fato, tem a dificuldade de fazer esse cuidado, de manter esse cuidado, ele pode, de repente, buscar um outro familiar e pedir auxílio nessa prestação de Dividir. suporte. Que aí Dividir o auxílio. Aí Um fala. exemplo, olha, ele não tem condições de ficar na minha casa porque eu não tenho psicológico para estar com ele 24 horas. Então eu tenho um tio, uma irmã, Um irmão dele, uma irmã dele. um Alguém parente, próximo, algum parente, independente do grau, para dividir essa responsabilidade. É uma opção que ele tem. Uhum. Mas se eximir e abandonar, ele vai estar cometendo um crime. Crime de abandono. de Previsto no Estatuto do Idoso, previsto no Código Penal. E aí, esse crime ensejam outros crimes que são correlatos. Então, essa que era a minha dúvida, que eu falei assim, que a capaz. pessoa Isso não tem dúvida. Pode ter certeza. Então, No realmente, sexto não... período, pode ter certeza. Agora, essa responsabilidade objetiva dos filhos, ela é só dos filhos ou ela se estende a algum parente da família? Se não tem filhos, se estende ao parente. Ou se não tem, ou se o filho é impossibilitado de exercer exercer. essa responsabilidade. Aí temos que chamar a fundação, o abrigo lá no Rio, Abrigo Cristo Redentor, a Defensoria Pública, que tem uma parte lá do idoso, o Ministério Público do Idoso, eles vão ter que se mexer para cuidar daquele idoso vulnerável. Sim. Só complementando a fala dela, pode a falar. responsabilidade do idoso, ela não é só do filho ou do parente. Ela é a responsabilidade do cuidado com o idoso é uma responsabilidade do Estado, da sociedade, do filho e dos parentes. É uma responsabilidade coletiva. É o direito É a Conjunto, mesma responsabilidade Conjunta. que recai também sobre a criança, por Exatamente, exemplo. foi o exemplo que eu dei É no uma início. criança mais... É uma É criança. porque o pessoal diz, né? Quando a pessoa fica idosa, ela Volta a ser volta a ser criança. É literalmente legislação é a isso. mesma coisa. A gente fala isso de forma É. brincando, né? Mas é a pura verdade mas mesmo. é a pura verdade. E como é que a gente vê também muita gente colocando os idosos em asilo? Peraí. Oi. Com todo o amor do mundo. Asilo, nós não estamos mais usando esse nome, estamos usando casa de longa permanência.
Não se usa mais asilo, Não, doutora nem Ana? casa de Eu ia falar isso agora, a casa de repouso. A casa de repouso, antigamente, era para aqueles pessoal pacientes de psiquiatria que iam para lá para repousar o cérebro, olha só. E Pra restabelecer a sanidade mental. Para poder voltar para o seu. Pro seio familiar. Aí começaram para chamar de asilo, para chamar casa de repouso, mas não é. O repouso você entra E sai. Aí o que acontece? Que os velhos entram, os velhos não, os idosos, desculpem, entra e ficam. Não é Sim. assim. Então se moldou, achar por bem, botar casa de longa permanência. E hoje existem vários tipos de casa de longa permanência. CLPs, né? CLP. Eu vejo pessoas que colocam, né? Então eu vou usar o termo correto agora que eu aprendi com vocês, que é casa de permanência. Casa de longa permanência. Casa de CLPs. longa, né? Casa de longa permanência. CLP. CLP. Vejo muitas pessoas que colocam os seus pais, avós nesses lugares e tias, e são bem cuidados, e outros que colocam em lugares sem referência, lugares que não cuidam, né? Que a pensão, exatamente, que a pensão do idoso vai, mas nada é feito direito, não tem uma alimentação adequada, a pessoa está extremamente subnutrida, sem remédio. Isso é um crime. Maus tratos. Eu falei anteriormente que o idoso, ele era uma criatura invisível para a sociedade, muitas vezes. É um cidadão invisível para a sociedade, diferente das crianças, porque acho que a sociedade ela olha para a criança com um olhar de compadecimento pela vulnerabilidade, pelo tamanho e tal, tão novinha, criança. E pro idoso, joga no lixo? Pro idoso, simplesmente ele é invisível. As pessoas acham, acho que as pessoas não entendem que um dia elas serão idosas, se tiverem sorte. Sim, se não conseguirem. morrer no meio do caminho, Isso aí, serão idosas um dia. Mas vamos lá, a ordem da geral do ser humano é ficar idoso. É idoso. Até morrer. Então, a gente, vocês principalmente, que são aí o fruto mais maduro ali, a nova geração do direito, se tiverem a pretensão de trabalhar com o direito do idoso, pensem no idoso como você amanhã. Como você gostaria de ser tratado quando fosse idoso. Como você gostaria que o direito, que a legislação, que o Estado, que toda a engrenagem que envolve, que é muita coisa, a vida do idoso esteja quando você chegar lá. E vai em prol disso. Eu tenho essa preocupação. Qual a sociedade que você quer para você quando você estiver tiver idoso? 60 mais? 60 Entendeu? mais. Eu Uma falo coisa pra gente isso. pensar. Eu falo isso pro meu. Eu tenho 3 filhos e eu falo para eles o seguinte: eu vejo às vezes uns idosos, né, assim, bem debilitados, andando sozinho pelas ruas, parece que vai cair a pessoa, dá vontade de sair correndo e segurar. Eles vão assim. Aí outro dia eu virei pro meu filho mais velho e falei assim: meu filho, olha aquilo ali. Aí ele olhou: o que tem, mãe? Não deixa a mamãe ficar assim, não. Não deixa a mamãe andar sozinha assim, não, filho, por favor. Falei pra ele. Ele falou: mãe, que é isso? Não, eu tô falando sério, mamãe vai envelhecer. O meu pai, ele é muito teimoso. E Normal. meu pai tá Muito envelhecendo, tá teimoso. ficando também assim muito. Todas E a nós. questão também do Vira meu pai criança. é que meu pai é muito dependente de mim. Pra qualquer coisa. Hoje mesmo eu tava vindo pra cá Minha mãe. e ele tava me ligando chamada de vídeo pra perguntar que ele tava querendo comprar uma bolsa e queria que eu olhasse a bolsa. Pra você Aí- ajudar. Aí Para, a Letícia falou assim: cara, não bater. Eu falei: Letícia, é pra tudo. Para e olha. Ele não vai no mercado se eu não puder ir. Ele vai o dia que eu posso ir. Ele não vai ao banco e assim o banco, tudo bem, legal, beleza. Por que tem essa... Porque ele se sente inseguro. Ele tá com quantos anos, Otávio? Não, meu pai não vai fazer 60, mas ele já tá assim, mas é o que ela falou, ele sente, comigo, ele se sente Fica segura, seguro. porque Vocês ele acha que eu moram vou aqui? cuidar de Vocês Não, moram mora em aqui? Saquarema. A Isabel mora aqui. Eu não sei se lá em Saquarema tem a casa do idoso. Aqui tem uma casa do idoso, ali perto da Casa do Amparo. Desculpa, gente. Não. Eles têm vários programas para os idosos Muitas independentes. atividades.
que não é o caso da minha mãe. Minha mãe está cadeirante, tem Alzheimer, e eles não atendem cadeirante com Alzheimer. É a falha do sistema daqui. Cadeirante com Alzheimer não tem vez nem em hidroginástica. Nossa. Se eu contar minhas agruras com a minha mãe, eu fico um mês inteirinho aqui, todos os dias de podcast contando. Sim. Eu e mamãe e eu. Nós vamos fazer um livro de crônicas. Maravilhoso. Vamos fazer um livro de crônicas sobre os idosos. Vai ser A Minha Mãe é uma peça escrita, né? Não, eu e mamãe lutando por um envelhecimento decente, para que tenha visibilidade. É verdade. Porque o idoso cadeirante com demência, ele não tem visibilidade. Triste. Eles estão acostumados a não ver, porque a maioria das pessoas trancam dentro de casa, e eu sou aquela que sai com ela e esfrego na cara de todo mundo. Ai, eu amo meu pai, gente. Exatamente, Amo sair estou com meu com pai pra tudo que é pressa, lugar. estou com pressa, anda aí. Não tá vendo que tá atrapalhando? Eu falei, problema seu, tá com pressa? Eu não estou. Eu vou pegar minha mãe no meu tempo e no tempo dela e vou passar do carro para cadeira de rodas. A senhora tocou no assunto. Por que Você as não vê. pessoas escondem, né? Escondem os idosos. Vergonha. Meu Deus. Isso, Vergonha. Isso eu fico assustada, né? Porque quando Vergonha. a gente pensa na gente, né? Como que vai ser comigo? Aí a gente se assusta. Vergonha. Esconde, esse é o espírito. não sai com a pessoa, deixa a pessoa Vergonha trancada dentro de casa. ou não tem uma rede de apoio. O primeiro... Ou é vergonha ou é excesso de cuidado. Vergonha, excesso de cuidado, ou não tem a rede de apoio para te ajudar a sair com ela. Outro dia aconteceu isso comigo. Mamãe tem uma pele muito fina, né? Fez um machucado de compressão, tive que levá-la na marinha. Sim. E lá, como é que eu ponho mamãe hoje? Num carro, que o meu carro é uma Duster, ele é alta. E mamãe já larga o corpo. Aí eu, porra, como é que eu vou pegar a mamãe e botar no carro? Aí chamei, fiz um grupo de vizinhos. Quem pode me ajudar a botar a mamãe no carro, que eu tenho que levá-la ao médico lá em Niterói? Aí só tinha um vizinho em casa. Falei assim, doutora, eu posso lhe ajudar, a senhora vai sair agora? Eu falei, não, vou dar almoço a ela e já está tudo preparado. Então, quando a senhora for sair, a senhora me chama. Aí eu fui, botei o carro do lado de fora, fechei tudo e tal, para não ficar chamando a pessoa ficar parada lá me olhando. Sim. Ele veio, me ajudou, ele viu como é difícil. Eu tenho que suspender minha mãe, Nossa. que eu não dei para ele, que eu acho que ele é mais velho do que eu, um pouco mais baixo. Não duvido Talvez da capacidade muscular Talvez dele. não aguentasse. Não, que é jeito. É jeito, né? É jeito. É mais jeito do que força. É o meu crossfit. Mamãe é meu crossfit. Aí peguei... Sabe quando o pessoal tá carregando aqueles pneuzão do crossfit? Eu lembro de Sim. mamãe. Mamãe é meu crossfit. Aí peguei mamãe, botei ela... Ela vai toda pra trás. Vai pro banco do motorista. Que ela não anda no banco de Quantos trás. anos ela tem, doutora Ana? 82. E o Alzheimer fez ela esquecer como anda. Nossa. E tá endurecendo. Ela fica rígida. Fica rígida. Aí, o que acontece? Ela fez fisioterapia ano passado até maio. Aí, são 10 sessões pelo SUS aqui. Em qualquer lugar são 10 sessões. Sim. Só que não é revalidado automaticamente, tipo assim, é Passa paciente de novo. demencial, tem que ir de novo para a fila. Nisso, de novo para a fila, ela ficou mais... Ela voltou agora, em abril. Nossa. Acabou em maio, ela voltou em abril. Ficou 11 Não, meses, quase, quase 11 anos fora da rede. Porque a rede... Aquelas 10 sessões já não serviram pra nada, porque já Não, foi. ela enrijeceu. Se teve o avanço, terminou. Porque é uma doença progressiva e degenerativa. Aí vem aquela coisa da saúde, né? Aí eu fico pensando, e quem não tem nem como locomover o seu idoso para fazer? A rede de apoio A rede de apoio é muito importante. Aí eu abro o YouTube, como fazer exercícios em mamãe para poder fazer nela, porque só tem uma vez por semana. E às vezes, como um dos machucados aconteceu de infeccionar. É porque a pele é muito fininha, né, sim, do idoso. De 3 machucados, um infeccionou. Bem fininha. De 3 machucados, um infeccionou da perna esquerda. Aí passei a batalhar com antibiótico e tal, no meu caso.
Aí fico eu lá vendo como é que faz. E eu sou muito bruta. Minha presidente lá da CA, pelo amor de Deus, doutora Fátima. Doutora, você é muito bruta. Eu falei, a vida não me ensinou a ser um pudim. A vida me ensinou a ser uma pedra. Então eu digo que eu sou um diamante em bruto. Diamante Aí ela toda dura, eu pego e ela, ai, tá doendo, mamãe, tem que deixar molinho. Viu? Ela, mas como é que eu vou deixar molinho, minha filha? Eu falei, deixa que eu vou tentar. Mas tá doendo, tá doendo. Daqui a pouco ela xinga aquele palavrão bonito. Aí eu paro, aí eu vou pro outro bracinho. Muita paciência, Aí ela resiliência eu pra não tá. sou mãe da paciência, não, tá? Não sou essa flor. Mas a senhora vê como a senhora tá aprendendo. Não, mas eu aprendo todos os dias. Aprendo todos E pra os você dias. ver, cada idoso é um. Seu pai Meu pai, ele é teimoso. A minha avó Ele meu já é pai, ativo, mas Muito ele é ativo teimoso, também. mas ele é ativo. Só que Não, mas assim, também é. a cabeça do meu pai não acompanha o corpo dele. Ah, sim. Você vê que ele já tá num momento onde ele precisa descansar, E ele não quer. mas ele não quer descansar. Aí eu até cheguei a pensar, falei com Deus, falei assim, cara, o que eu vou fazer? Eu proíbo ele de trabalhar? Mas eu não posso fazer isso, porque o trabalho é o que faz ele se sentir ativo. Acho que se proibir, É o que fica faz doente. ele se Eu ia sentir falar isso vivo. agora. Mas tem que É ser o que o faz trabalho ele... vigiado. Entendeu? Então, assim, aí o que eu fiz? Vou trabalhar com o papai. Então, eu dou um suporte pra ele. Ele trabalha Aí eu com falo, o quê? pai, hoje meu pai tem uma escola de dança em São Gonçalo. que Ele foi delícia. professor. Maravilha! Ele era professor de jazz. Olha, Ele era olha. professor de jazz. Eu ia adorar se meu pai fosse Meu pai era de dança. professor de dança. Enchia a cara. Na minha Exato. adolescência, a gente ia muito pras baladas todas. Eu não tinha mãe, minha mãe faleceu, eu tinha 11 anos. Então eu ia com E meu meu pai pai pra todos os acompanhava. bailes do mundo. Possível e imagináveis, eu ia com meu pai. Amava. O pessoal de dança tem uma vida. Eu lembro que Nunca quando eu tinha tive vida, vergonha. Ana, quando tinha vida social, menina. Por que quando? Porque Que não agora dá tempo? Você não tem. Ou eu levo mamãe. Quando dá pra mamãe ir, que eu sei que dá pra ela ir, que o ambiente é acessível. Você já experimentou andar com cadeirante em Maricá? Nossa, eu já vi, é horrível. Primeiro que começa a sacudir, aí minha mãe começa a gritar. Aí o povo pensa que eu estou matando. Aí eu monto aquela cara de monstra. Tipo assim, o que foi? Sabe? É por aí. A minha avó, então, coitada, que é minhas agruras de cadeira de roda pela rua, não é aqui só em Maricá, foi na Tijuca também. Eu saía pelos fundos do prédio, que tinha uma pracinha atrás da minha casa, existe até hoje, esse apartamento nosso, para levar a mamãe. Só que a rua que eu tinha que levar a mamãe até a praça não era asfaltada. Nossa. A vovó. Aí a vovó ia. Ai, para. E o medo. Olha, vocês falaram muita coisa com relação a essa questão mesmo da saúde, né? Como é difícil ter o acesso, como é difícil ter a continuidade, o atendimento e a continuidade desse atendimento, né? Principalmente, bom, até quem tem plano de saúde também, a pessoa tem que entrar na justiça, é uma complicação danada. Home care. Como que os filhos, eles podem recorrer judicialmente para esses direitos de saúde do idoso? Lei especial, a lei do idoso, Lei do Estatuto do se Idoso. baseia também com a Constituição e manda ver. E chama o MP para dentro, que tem que te mandar chamar o MP, para a coisa ficar mais séria ainda. Que a maioria das vezes o juiz não chama o MP, a gente pede que venha o MP do idoso. Aí os o direitos do advogado idoso, chama. E demora? Os direitos do idoso, são várias leis que abarcam o que o idoso tem enquanto direito. Obviamente que o Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741 de 2003, é a lei que mais protege o idoso, foi uma lei específica para o idoso. Mas nós temos a Constituição Federal, que fala que em artigos, primeiro, inciso 3, que fala da dignidade da pessoa humana. Tem o artigo 6º, o artigo 230. Tudo trata sobre situações que se aplicam ao idoso. Ou diretamente direcionado ao idoso. Temos o Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741. Temos o Código Civil Brasileiro, que ele prevê
o cuidado dos filhos com o idoso. Essa responsabilidade. A responsabilidade. Tem o Código Penal que fala sobre a negligência com o idoso, que é o abandono de incapaz, né? Tem a Lei Orgânica da Assistência Social, que é o LOAS, que vai tratar sobre os direitos previdenciários do idoso. Tem a Lei 8.213 de 91, que é a Lei da Previdência Social, que também trata de situações relativas a benefícios para idoso, aposentadoria e tudo mais. Tem a Lei de Inclusão de Pessoa com Deficiência, que trata do idoso com deficiência, que são os idosos PCDs. Tem a Convenção Internacional sobre Direitos Humanos para Idoso. Então, tem um leque de leis. Tem um leque de leis. Tem um arcabouço legal, mas na prática... prática... Eu vou falar isso agora. Na prática não acontece muito bem assim, né? Assim. Às vezes você pede uma tutela. Aqui em Maricá, então, uma benção do judiciário. Valha-me Deus Nossa Senhora. Aí eu prefiro usar o endereço até do Rio, que lá eu tenho mais conhecimentos. Sim. E esse é o essencial, né? Ter um conhecimento. Ter um conhecimento. Que eu digo assim, eu aprendi isso cedo. Olha que eu estou com 62 anos e quase 40 de formado. Não importa o direito, importa também o conhecimento. Sim. Quem que vem primeiro? O direito e o conhecimento. Os dois andam lado a lado. Pela Constituição não deveria ser assim, né? A gente devia chegar e ter acesso como qualquer pessoa. Mas se você não tem esse conhecimento, você realmente não consegue... A questão é que, você não vamos pode lá, acreditar, tem que tentar sempre. Nós temos os idosos que a gente tem o conhecimento que sofre violação. Isso. E tem os idosos que a gente não tem conhecimento e que estão tendo sofrendo violações de forma discricionária por aí. Vamos lá. Sim. Aí você analisa, por exemplo, o pedido de ação de alimentos de idoso para com o filho. A gente ia tocar nisso. Do filho. É isso aí, a gente ia perguntar. Do idoso para o filho. Sim. O idoso pedindo Isso ao aí, filho alimentos. Quase não tem. Não tem. Porque eles têm vergonha. O idoso tem medo, o idoso tem vergonha, o ele idoso não vai tem deixar amor, ver ele não meu quer. neto. Ele não quer vai deixar de me ele não amar. quer expor o filho, ele não quer se indispor com o filho. Preocupar, pra quê? Você tá entendendo? Ou muitas vezes ele simplesmente não tem capacidade de fazer, ele não tem entendimento. Discernimento. Ou ele não tem o discernimento, ou ele não tem o conhecimento. Aí entra a questão de o idoso precisar daqueles agentes de saúde que vão às casas, que fazem o acompanhamento do idoso, que aí ele vai ser acompanhado por um psicólogo, por um assistente social, e aí o Ministério Público, se o sistema funcionar. Mas aí a gente está falando no fantástico mundo onde tudo funciona. A gente tá falando em Nárnia. Para vocês entenderem o contexto. Sim. Isso é o que deveria acontecer. Mas, infelizmente, não é o que acontece. Eu tenho uma Nárnia aqui. Como é que você falou do... Fantástico Mundo do Direito. Sim, mas onde tudo acontece. A pessoa do posto de saúde que vai em casa. Agente de saúde. Vou dizer o nome de uma, ela é de Ponta Negra. Isabela. Ai, meu Deus, quase foi o meu nome aqui. Isabela é uma agente de saúde maravilhosa. Também tem a Dani e tal. Hoje ela me apareceu com uma fono lá em casa. Que maravilha! Aí eu falei, o que houve? Tô em Nárnia. Não, Ana, lembra que você reclamou? Que faz o sua mãe acompanhamento. Assim, escuta. Eu falei, mas como não tá tendo, né? Eu tenho que botar a mamãe no carro, deslocar até lá em Deus me livre, quase 1 hora e tal de carro. A mamãe já chega com a pressão alta em Niterói, que é Marinha. Sim, é longe, né? E aí, lá e tal, eu brigo dali, porque também tem que brigar lá, que lá também não é Nárnia. Nem é quase Nárnia, tá? Aí, a fono, Roberta, atenciosa, olhou mamãe, viu mamãe uma gracinha. Mamãe parece aquela pitonisa, ela olha pra você e fala assim, isso. A Guta ficou assim. Caramba. Porque mamãe é dessas. Adoro. Aí já minha cara já vai rolando assim. Vai pelo chão. Vai. Mas não é xingando, é ela dando assim aquelas coisas, pitoniza mesmo. Aí a Roberta, como é que é isso? Eu
Falei, não me pergunte, eu sei que acontece. A Isabela, ela nunca fez isso comigo. Falei que você não merece, Isabela. Isabela é um amor. Essa agente de saúde é maravilhosa. Isso e é no bom. posto de Isso Ponta aqui em Negra. Ponta Negra, Maricá. Ponta Negra. Olha, E o doutor Bruno também é outro, é o chefe do posto. E quase que o nosso querido prefeito acabou com essa equipe toda. Quase. Ai, que bom que não acabou, né? Porque aí estão lá, estão prestando atendimento para a população. Agora eu queria aproveitar o nosso podcast, que é sobre envelhecimento familiar, né? Não sei, familiar. Mandar um abraço, um beijo, porque a gente tem uma mascote na nossa sala. Nós temos uma No vovó nosso- que a gente no nosso ama sexto e a período. gente cuida. Ah, que delícia. Não, a gente cuida e ela cuida Ela da gente. cuida muito da gente. É a Né? Cecília. Cecília é um maravilhosa. beijo, maravilhosa. Cecília. Eu também tive uma na minha sala na faculdade. Maravilhosa, Nossa, Isabel. Cecília é linda. Ela leva café, se a gente tiver doente, Biscoitinho. ela É a tia de pergunta. vocês. Ela pergunta, ela dá presente. Eu Nunca falo tive que ela, uma tia eu na falo que ela é a faculdade. nossa mascote, porque ela se preocupa com a Todos. turma, né? E ela, assim, a gente não consegue, né? A gente não tem essa questão, não, a Cecília é idosa. Não, ela é da Não. nossa turma. Ela É da vibe de vocês. É da vibe da gente, né? Gente, eu acho que de recado, de mensagem para finalizar com chave de ouro. Olhem os idosos como vocês gostariam de ser olhados. Exatamente. Idoso não precisa de pena, Não. ele precisa de carinho, de amor, O de idoso não é atenção, um de ser coitadinho. respeitado. Como a criança também, né, coitadinha? Ele só precisa disso. Essa questão, né, do direito que acaba se envolvendo com essa questão da psicologia, da saúde, da assistência social, o direito também, ele tá para isso, né? Tá. Com certeza. Tá. É uma responsabilidade coletiva. O advogado ele tem que estar bem informado com o CRAS, com o CREAS, com o Ministério Público, para que essa engrenagem funcione. defensoria. Com a defensoria, para que Que o núcleo de assistência ao idoso da defensoria e da promotoria, eles só se manifestam se a gente cutucar. exatamente. Eles não vão procurar, eles mediante têm que ser procurados. Mas provocação. também são lentos. Até a engrenagem do Estado começar a ficar, andar, você vai bater lá várias vezes. Agora, essa questão do estatuto do idoso, ele de fato, ele funciona? Funciona Sim. se você souber Se usar. você souber usar, exatamente. É Tem como que dirigir um conhecer. carro. Você pega um carro automático e um carro manual. Se você não souber dirigir o carro Manual? manual, de repente você até anda com automático. Mas aí você não sabe dirigir. Você não sabe vai- dirigir. Você vai, De cabeçada. vai dando cabeçada, vai dando trocada. Porque você tem que saber como usar as peças. Sim. A lei ela é bem completa. Ela prevê no básico, né? É. Pode ser melhorado como qualquer outro dispositivo, como qualquer outra Eles não legislação. melhoram toda Sim, hora. Mas né, ela Péia? abarca ali tudo do básico que o idoso precisa. Ela fala sobre a dignidade do idoso, ela fala sobre que o idoso precisa ter cuidado, tanto material, quanto afetivo, quanto social. Ela fala sobre a prioridade de tramitação de processos judiciais e administrativos para o idoso. Ele fala sobre a questão do idoso em filas, que ele tem prioridade, tem a dupla prioridade, que é para idosos acima de 80 anos. Então, assim, tem todo um arcabouço na legislação que prevê o básico para o idoso. Mas se você tem a ferramenta e não sabe usar, ela não vai Detalhes, funcionar. Às vezes você tem até que usar com carinho. Exato, com Olha a ponto que cautela. nós chegamos. Com cautela, você vai fazer valer o seu direito de 60 a mais ou de 80 a mais, aí te olham assim, tipo, você tem essa idade. A sua mãe tem essa idade. Sim. Aí como eu sou uma moça fina, educada, Aham. na Sorbonne, olha, não tenho culpa se a mãe natureza te tratou como madrasta. Meu Deus. Mas por que a gente vai responder? gente, adorei. Essa é nova. Mas acontece, doutora Ana, acho que vocês vão concordar. Eu acho que as novas gerações, né? Tô falando assim, a minha geração, O doutora idoso de hoje Vanessa. não é igual de ontem. Exatamente, as pessoas estão também tentando Se procurar cuidando mais. se cuidar mais. Sim,
Não vou dizer, até para não ter essa dependência né, que rola na cabeça da gente, de ficar dependendo de um filho, de parente. Então, você agora tenta se cuidar um pouco mais para ter um envelhecimento saudável, né? Para conseguir, como diz a pessoa, se abaixar, levantar, né? Tomar um banho sozinho, Eu né? vou falar uma coisa que vai deixar vocês estarrecidas. Ah, meu Deus. Não vão cair porque estão sentadas. Tá bom. A herança genética da minha família é Alzheimer. Nossa. Então, hoje eu tô aqui falando. Pode ser que um dia eu acorde, dê um clique nos neurônios. E aí sim E que eu vou assim, acontece. quem sou eu, onde eu estou? Exatamente. A senhora tem filhos? Não. Ô, doutora. Não tive tempo, amor. Ô, doutora. Eu estava no auge do trabalho. Eu estava no auge do trabalho, cuidei da minha avó que morreu há 8 anos atrás. Cuidou do junto pai. com a minha mãe. Aí vem meu pai. Aí minha mãe, concomitantemente, que minha avó que minha avó morreu com 94. Eu tinha minha avó, meu pai e minha mãe dentro de casa. 3. Aí morreram os 2. Foi a avó a 8, depois veio meu pai que morreu, tem 5. E eu fiquei com a mamãe. Mamãe chegou em casa um dia do banco e falou assim, não volto mais ao banco. Eu falei, por que, mamãe? Eu estou com a mesma doença da mamãe. Minha mãe tinha 70 anos. Ou 60 e pouco. Eu, oi? Nossa. Imagina, você tá vendo aquela Ferrabras que A faz sua avó, acontece. então, também Alzheimer. Alzheimer. Meu pai, Alzheimer e esquizofrenia. Então, se das duas pontas eu tenho Alzheimer, o que me resta? Parkinson. Exatamente. Parkinson seria a premiação de platina. Ah, mas olha só, há controvérsias. Eu também. Eu sei, mas Aí você há procura controvérsias. aí você vai fazer um mapeamento genético. Procura saber vou fazer um mapeamento genético, o nome é bonito, né? 8 conto, 15 conto, falei, desisto. Só de saber do Não, preço, nem eu já vou vou fazer ficar doente. mapeamento genético. Bom, queria que vocês dessem aí um recadinho também para o pessoal do nosso 6º período, da Universidade de Vassouras, pessoal do curso de Direito Geral, que também acompanha a gente aí no Direito Pode. Como se preparar para atuar nessa área, que é uma área também de direitos humanos, uma área social. Como? Olha, ao meu ver, meu ponto de vista, a doutora Ana vai dar um ponto de vista dela. Meu ponto de vista, primeira coisa que os jovens que estão se formando e pretendem atuar nessa área tem que ter garra, empatia, perseverança, senso de justiça. Porque não é fácil. Lógico, além de todo o preparo jurídico, de você se dedicar, porque, como vocês viram, são várias é uma luta legislações, diária. Saber usar as leis São também, várias né? legislações. Não adianta você se formar, você tem que estar sempre se atualizando. se atualizando. Isso porque... é um eterno estudo, é igual medicina. Exatamente. E tem que gostar. Eu Trabalhar com agora. idoso Tem que gostar. tem que gostar. É igual trabalhar com criança. É como a gente fala, tem advogado criminalista, tem advogado trabalhista, tem advogado familiarista. O trabalhista não gosta do criminal. Com o idoso é a mesma Tem coisa. aquele advogado que só se dedica às mulheres vítimas de violência. Sim, exatamente. Então, E você tem que se habilidade. perguntar. Uma coisa que o jovem advogado tem que se perguntar antes de começar a trabalhar com idoso. O que eu quero fazer? O que eu quero? Eu vou defender o direito do idoso dentro do Estado e da sociedade? Eu vou defender o idoso em todas as suas vertentes, buscando o amparo de tudo que ele precisa? Ou eu apenas estou visando os honorários, o lucro que eu vou ter com esse público? Porque dependendo da classe social, é uma área que dá lucro. Então você precisa se fazer essa pergunta. Sim, Porque se você for apenas pelo dinheiro, você não vai fazer um bom trabalho. Exatamente. Porque não é um trabalho fácil. Vai fazer crime. Você vai ver coisas que você precisa ter psicológico bom, você precisa não só não se emocionar tanto, mas querer ver mudança. E não cansar, porque é um trabalho árduo.
E é uma questão também humanitária, né, doutora? Exatamente. Né? Acho que vai muito também assim, pra acho essa que área. o meu recado, eu ia falar. o meu recado seria esse pra vocês. Gente, o idoso, né, ele é tão carente, ele é tão amoroso. Assim, a maioria das vezes, né? Você vê. Pois é, mas é... Eu, como cuidadora, né? Eu cuidei de vó, cuidei de pai, estou hoje cuidando da minha mãe, graças a Deus eu posso fazer isso. Minha mãe trabalhou para que pudesse ter a filha do lado dela, né? Porque ela se garantiu de todas as formas para falar assim, eu pago você para ficar em casa. Ela não queria que eu saísse para trabalhar, ela queria que eu ficasse do lado dela. Só que eu era teimosa, eu saía para trabalhar. Você não ganha por mês o que eu posso gastar com você em 15 dias. Mas a senhora Assim. queria trabalhar. E eu tinha que ir, eu tinha que mostrar que eu também era capaz de fazer alguma coisa. Né? Porque ela teve uma sorte e tal, perere pão duro, trabalhar super bem, estar super bem na empresa dela, que era a SEDAI na época, mas não, eu tinha que fazer a minha parte. Enfim, você tem que ter empatia, tem que saber você tem que olhar se dentro da sua casa você já trabalha com idoso, qual o seu olhar que você tem para a pessoa idosa? Primeiro dentro de casa, tá? Se você atende bem o seu idoso doméstico, se você dá atenção, se você consegue alcançar o seu idoso doméstico, você vai conseguir alcançar o idoso fora da sua casa. É verdade. Porque se você não passa dentro de casa, você não consegue alcançar o idoso fora da sua casa. Eu digo assim, gente, vocês não adiantam. A gente perde a paciência, perde pra caramba. Eu também não sou... Sim, também somos humanos, né? Mas eu acho que essa questão humanitária é uma boa dica também, de ter essa empatia. O advogado, antes de tudo, ele tem que ser empata, da empatia. Ele tem que ter um olhar social, mas não só para o idoso, para tudo todo cliente que passar na porta dele, ele já vem com problema. Para todas as áreas. Porque né? ninguém vai ao advogado para dizer assim, não tem problema. Não, se você chega no advogado é porque o problema já está enorme. Também. Olha, doutora Ana e doutora Vanessa, a gente quer super agradecer a presença de vocês. Dizer que a gente conseguiria falar mais, mas o nosso tempo porque acabou. é um tema bem extenso, né? É muita coisa, a gente poderia depois até fazer a parte 2. Depois me passa um e-mail da turma, que eu vou mandar um material. pra vocês. Então. Ótimo, maravilhoso. Material bem completo, uma dica Foi muito legal, os nossos né? colegas aí da Univassouras, né? A gente quer agradecer muito a presença da doutora Ana Mascarenhas, doutora Vanessa Morgado. Eu que agradeço. Que já está aqui familiarizada. Já estou me sentindo assim, como de casa. Mandar de novo um beijo, né, lá para Cecília. Né? E também... Mandar um beijinho pro Wellington. Olha foram dois só. O Wellington. Maravilhosos. A gente também quer mandar um beijo, um abraço para a nossa professora, que é responsável por essa disciplina de extensão. A Patrícia Esteves, né? Que tem nos acompanhado em todos os nossos podcasts. Maravilhosa. Maravilhosa, sim. E agradecer, Foi muito bom ter essa experiência com vocês. Espero que a gente possa ter mais encontros pra gente poder. Os colegas em sala, né, Vanessa? A gente até se predispõe para perguntas e respostas. Uma roda de conversa, né? Roda de conversa foi legal pra gente esclarecer, tirar dúvidas. Porque é bem extenso. Então a gente precisa de mais tempo mesmo. Vamos fazer então um Vamos fazer um brindezinho. A gente fez de entrada, vamos fazer de saída, né? Nós somos dessas.